Olá, pessoal. Vamos começar mais um bate-papo. E o convidado de hoje é o meu colega Maurício Grisbach. Ele é advogado aqui em Curitiba, atua preferencialmente na área do direito empresarial e societário, é membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB. E a nossa conversa hoje vai ser sobre os efeitos que essa crise inesperada teve nas empresas e o que elas podem fazer para sair, né? As crises, infelizmente, elas vêm, mas nem tudo está perdido, né? Nós temos possibilidade de sair delas vivo ainda. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o Maurício. Já de antemão agradeço a possibilidade, o aceitar o nosso convite para conversar. E de início, Maurício, eu queria ver contigo, na tua experiência aí com os seus clientes e nos seus estudos, o que você tem visto que essa crise mais afetou as empresas, né? Obviamente a parte econômica, financeira é grave, né? Mas o que tem acontecido com as empresas aí nesse período? Perfeito. Guilherme, cumprimento você, Ulisses, e agradeço pelo convite para participar do Bate-Papo. Iniciativa muito bacana de vocês, de por meio de diálogos, de conversas, trazer informações interessantes, né? Informações jurídicas relevantes aí a quem tem interesse. Veja, difícil dizer algum empresário, alguma empresa que não tenha enfrentado aí as consequências do Covid, né? E as consequências, elas recaem basicamente sobre um dos pilares para se manter um negócio, que é justamente ter caixa, né? As empresas têm tido dificuldade não só em manter a receita que vinham tendo, mas de obter crédito por meio dessas linhas que o governo tem possibilitado. Então, até por curiosidade, aqui no escritório a gente advoga, assessora algumas empresas e basicamente todas estão sofrendo, estão procurando reestruturar o seu negócio, estão procurando buscar parcerias, buscar formas de captação de recursos, estão buscando revisar obrigações eu digo contratos com fornecedores, contratos de locação comercial. E mais para frente a gente vai falar a respeito ali dessas possibilidades, né? A gente procurou trazer aqui três alternativas, né? Três possibilidades dessas empresas superarem esse momento de dificuldade. Então, a gente tem um cenário bastante desafiador, né, Guilherme? E é importante que o empresário, é importante que a empresa, a sociedade, ela esteja mais do que nunca assessorada, a fim de encontrar formas de não se colocar em situações de risco, né? Isso considerando as medidas que estão sendo colocadas à disposição, tanto no aspecto societário, quanto trabalhista, quanto tributário. É importante mais do que nunca estar bem assessorado, a fim de não se colocar nessa situação de risco, né? Então, a gente procurou trazer aqui algumas informações que são pertinentes não só no aspecto jurídico, mas também que possam, de alguma maneira, fortalecer a empresa, fortalecer o caixa, né, dessa sociedade. Lembrando que uma sociedade, ela, como eu disse no começo, ela tem três pilares que ela deve observar. Um deles é o caixa, outro é o capital humano e o outro é justamente em que condições o mercado se encontra. E, Guilherme, geralmente, quando o negócio dá errado, é pela somatória desses fatores ou é pela incidência de um deles. Então, no que se refere ao caixa, a gente tem visto aqui alguns clientes que foram bastante criativos em encontrar soluções, né, com o objetivo de gerar receita, de manter contratos, né? De que forma, né? São mecanismos, são soluções encontradas a fim de justamente ampliar ou manter a rede de vendas por meio de fortalecimento da marca em redes sociais,
por meio de oferecimento de serviços ou produtos, né, dependendo com que essa sociedade, essa empresa trabalha, procurando entregar mais. Esse é um momento em que superar a expectativa nunca foi tão importante, né? Falando um pouco do aspecto jurídico, de medidas jurídicas que seriam importantes essa empresa adotar a fim de superar esse momento de dificuldade, né? Há uma previsão com base em estudos que o segundo semestre, que é justamente o período em que vão se consolidar esses momentos de dificuldade, haverá um grande número de pedidos de recuperação e falência, inclusive superando o pico histórico que foi de 2016, resultado justamente da Lava Jato. Então, mais do que nunca, é importante o empresário buscar. A gente sabe, a gente tem inclusive visto quase que diariamente notícias no sentido de que as empresas têm encontrado dificuldade para captar essas linhas de crédito colocadas à disposição, né? Agora, até, Maurício, antes da gente passar para essa questão das linhas de crédito, eu achei interessante que você comentou dos pedidos de recuperação judicial que vão aumentar exponencialmente aí no segundo semestre, né? Certo. E eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque a recuperação judicial ela ainda é vista com preconceito pelos empresários, né? Ah, não, se eu entrei em recuperação judicial é porque minha empresa está acabando, é porque faliu e acabou tudo. Então, eles, talvez até um sentimento de perda você entrar em recuperação judicial, né? Outra pessoa o juiz vai designar uma pessoa para mandar aqui dentro da empresa. Os empresários têm esse preconceito ainda, mas é justamente ao contrário, né? A recuperação judicial ela é um instrumento para salvar a empresa, para você ter um fôlego e cumprir com suas obrigações sem que o teu negócio vá realmente à falência, que daí assim quando o negócio acaba, né? Queria só que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa parte da recuperação judicial. Lógico. Olha, a recuperação, sem dúvida, é um instrumento de maior valor para a manutenção da empresa em crise, né? Não, a falência, justamente, ela tem por finalidade apurar os ativos e pagar os credores conforme a ordem de preferência. Agora, a recuperação, ao contrário, ela tem por fim justamente manter a empresa, manter os empregos por meio da inovação, por meio da renegociação, por meio de vários institutos, né, colocados à disposição pela Lei de Recuperação e Falência. Então, na verdade, vamos chamar assim, esse preconceito dos empresários, ele não encontra justificativa, né? Na verdade, a recuperação, a finalidade dela é justamente o oposto, é socorrer a empresa em dificuldade. Então, essa certamente vai ser um mecanismo bastante utilizado pelo que está sendo previsto aí por juristas, pelo mercado. E voltando ali para algumas medidas, Guilherme, em relação a essas empresas que estão encontrando dificuldade, né, e tentando se colocar na posição do empresário, né? Acho que vale a pena a gente fazer esse exercício aqui. O empresário em dificuldade, nesse momento, encontra uma dificuldade maior ainda do ponto de vista financeiro, né? Ele precisa fazer caixa, reduzir despesas. E onde que o advogado, onde que eventualmente uma assessoria contábil poderia auxiliá-lo nesse sentido, né? Justamente o direito, ele possibilita a assessoria, a advocacia pode oferecer instrumentos não só de captação de investimentos, né? Esses investimentos eles podem se dar por meio dos próprios sócios ou por meio do aumento de capital social. Nesse particular aqui haveria da ingressão de um terceiro, que passaria a ser um sócio também. É lógico, a gente sabe, num momento como esse, de incerteza, de dificuldade financeira, talvez não seja o melhor ambiente para esse tipo de captação de recursos. Mas, todavia, em que pese, né, Guilherme, o momento que a gente vive,
esse é um mecanismo que é colocado à disposição. Um outro que seria interessante, que seria justamente a captação por meio de instituições financeiras. Eu vejo alguns empresários que fizeram esse exercício de cotação e buscaram empréstimos não nos bancos tradicionais de varejo, né, que praticamente a todos estão acessíveis, mas por meio de aplicativos dessas fintechs que surgiram, que oferecem taxas que são um pouco melhores. Então, a gente buscando aqui se colocar na posição do empresário, da empresa, né, com relação à dificuldade de obtenção de receita, seria aqui um mecanismo para buscar justamente um fôlego nesse momento que está sendo um momento de escassez, né, de recursos, escassez de novos contratos. Uma outra possibilidade é que você e o Ulisses, né, tem muita experiência, que é justamente na análise e na busca de créditos tributários que podem ser recuperados, que podem ser restituídos. Essa é uma outra boa alternativa para quem está encontrando uma dificuldade em razão do Covid. Eu acho que esse é um ponto importante, né, de deixar claro para os empresários que nesse momento tudo que puder ser recuperado, tudo que puder ser negociado, tudo que a empresa puder ir atrás, ela deve correr, né? Porque muitas questões são dinheiro em caixa, é uma restituição de imposto, um pagamento, um imposto pago indevidamente, né? Ela pode fazer o pedido de restituição, uma tese tributária, eventualmente. Claro que isso demora mais para ter o resultado, mas às vezes você consegue uma liminar para deixar de pagar o imposto, né? E no âmbito do direito civil também, nós temos essa possibilidade, né? Por exemplo, a negociação dos contratos, né? Muitas empresas estão com dificuldades de cumprir os seus contratos, porque Exato. Às vezes falta mão de obra, às vezes falta matéria-prima, o negócio está fechado e tem que pagar aluguel. Como que você tem visto essa negociação entre os empresários aí com relação ao cumprimento dos contratos? Você tem visto discussões judiciais sobre isso? Perfeito. Falando um pouquinho aqui da nossa experiência nesse período, né? Logo que houve a decretação da pandemia, da quarentena, a gente tomou a iniciativa de, em favor dos clientes, procurar negociar obrigações, sobretudo essas obrigações que são locatícias, né? Que representam um valor importante no custo fixo, né, da empresa e etc. Então, o que a gente pode dizer da nossa experiência, Guilherme, as pessoas foram solícitas, as pessoas tiveram empatia em sua grande maioria. Houve apenas uma situação aqui que a gente teve contato, que foi necessário judicializar, mas acabou isso sendo feito por um outro escritório. Mas, em regra, as pessoas foram bastante solícitas, se colocaram no lugar de quem está encontrando essa dificuldade e transacionaram, né? Encontraram um meio termo ali que acabou atendendo ao anseio de ambos, né? Tanto o locador quanto o locatário. Negociações aconteceram bastante, nem todas nós, né, logicamente, participamos, né? Mas foi possível observar assim que as pessoas foram solícitas. E falando agora um pouco mais sobre o aspecto jurídico, né? O que o empresário pode obter de maneira legítima, né? De maneira técnica, né? Se resguardar. A gente pode mencionar na semana passada, no dia 14/5, foi aprovado na Câmara dos Deputados o PL 1179, que justamente trata do regime jurídico nessa fase de transição dos contratos, né? Então, ali, e isso é bastante importante dizer, os contratos de locação, residenciais ou comerciais, não poderão sofrer, os locatários não poderão ser despejados via liminar até o dia 30 de outubro. Então, isso
esse tipo de informação nem sempre chega à população, né? Nem sempre chega essa informação que é relevante, até mesmo para possibilitar, para facilitar uma negociação, né? Para não ter que chegar até o judiciário. A gente sabe como o judiciário é demorado, é moroso, é custoso em razão do tempo que ele leva para dirimir um conflito, né? Então, isso pode colaborar, sem dúvida, para essas empresas que estão enfrentando dificuldade. Falando especificamente agora, trazendo aqui uma noção de como o judiciário, muitas vezes, ele traz uma insegurança, né, Guilherme? Tiveram duas situações que a gente tomou conhecimento em razão de algumas pesquisas que fizemos. No Tribunal de Justiça do Paraná, uma questão locatícia, envolvendo a revisão do contrato em razão da pandemia, em razão da quarentena, em razão das consequências, né, que foram impostas. Houve uma decisão do tribunal no sentido de que não haveria revisão dessas obrigações e por se tratar de uma obrigação particular, caberia às partes encontrarem uma solução. Agora, uma situação muito parecida com essa, mas julgada por uma vara federal. Era um contrato de locação do aeroporto, cujo locador é a Infraero, e nesse contrato, um contrato de natureza administrativa, teve sim ingerência estatal e determinou a revisão do contrato desde a decretação da pandemia até enquanto o Congresso Nacional assim determinar, assim reconhecer a pandemia. Então, são situações que, do ponto de vista das partes, é muito parecido, basicamente uma situação de obrigação locatícia, mas que tiveram as duas situações resoluções totalmente diferentes, né? Resultados muito diferentes. Então, é importante a gente levar isso em consideração e pensar também, buscar jamais abrir mão de uma solução administrativa, uma solução extrajudicial, né, de negociação, porque o judiciário, sabemos, realmente incerto, né? A solução que é encontrada entre as partes envolvidas sempre vai ser a melhor, né? Porque no judiciário você vai ficar refém do entendimento do juiz, né? Sim. E nesses casos, quem tem razão? É a pessoa que está precisando de mais tempo para pagar ou é aquele que tem o direito de receber, né? Às vezes a pessoa que tem direito de receber tem uma condição financeira pior do que aquela que está pedindo mais prazo para pagar. Então, é uma questão difícil, né? Então, esse bom senso, essa boa-fé contratual das partes é sempre muito importante, principalmente nesse período que nós estamos agora, né? Sem dúvida. Porque judicializar é aquilo que você falou, demora um monte e vai ficar refém de uma decisão do juiz, né? Sim, e é uma situação inusitada, né? Isso não é só uma característica do judiciário, né? É uma situação muito difícil, então a gente tem que compreender também. Sim. Que vai levar um certo tempo até alguns entendimentos ficarem pacificados. Então, buscar essa solução amigável é importante. E mais importante ainda é buscar a solução amigável sendo assessorado, né? Até porque você vai ter que formalizar, seja um termo aditivo do contrato, seja uma transação que é o acordo feito entre as partes, né? Então, o cenário é bastante amplo, seja judicial ou extrajudicial, para buscar a solução, né? Legal. Então, o que a gente tem visto também que é interessante, né? Os negócios, eles vão sofrendo alterações, eles vão se adequando ao momento que está sendo vivido, né? E os empresários, eles vão encontrando soluções para superar esse momento de dificuldade. Alguns empresários têm buscado sinergia, ou seja, buscar parcerias, buscar somar esforços, né? Então, com isso, eventualmente ganha na diluição de custos e acaba somando não só capital financeiro, mas conhecimento, práticas, né? E alguns clientes estão fazendo isso de maneira formalizando isso, seja por meio de contratos atípicos, né? Isso é até uma questão que eu ia perguntar para você, porque esse momento vai ser realmente o momento
economia solidária, vamos dizer assim, né? As empresas, muitas empresas vão acabar se unindo, empresas que estão começando vão procurar um investidor, porque o caixa de todo mundo foi afetado, né? É uma oportunidade muito grande para esse momento de investimento. E Perfeito. as empresas devem se atentar nessa parte, porque você não pode simplesmente pegar o dinheiro do investidor e gastar ou colocar uma pessoa dentro da tua empresa, né? Tem que tomar cuidados, né? E o que a empresa pode fazer para se cuidar, para que isso acabe, ao invés de salvando, acabar com a empresa? Exato. É importante, em primeiro lugar, saber com quem está contratando, mas mais do que isso, que não é um aspecto legal ou jurídico, né? É importante o empresário saber, Guilherme, o que ele está buscando com essa parceria, né? Fazer um contrato um pré-contrato, um contrato preliminar para saber quais necessidades que esse parceiro ou esse investidor vai poder abarcar, se trata apenas do investidor que vai aportar capital ou se trata de um empresário e que, por consequência, vai ter uma obrigação em relação à sociedade, uma obrigação pecuniária, financeira, ou se trata de um investidor que vai, de fato e de direito, se inserir na sociedade por meio de adquirir cotas, né? Então, é preciso entender esse cenário justamente para evitar uma situação de perda eventualmente de um controle, né? Controle da sociedade. Então, é importante também esse sócio, pensando agora nessa pessoa que procura investir o seu capital ou procura ingressar na sociedade, é preciso esse investidor ou esse futuro sócio fazer uma investigação a respeito da saúde, não só financeira, mas tributária, fiscal, com relação a riscos que essa sociedade eventualmente já contratou ou vai contratar. Então, fazer esse estudo, que a gente chama de fazer uma diligência, né, de fazer uma pesquisa, a fim de verificar se aquela sociedade está adequada, né, se ele não vai entrar numa sociedade que vai se colocar numa posição de risco. Algumas medidas que são bastante assim, práticas e pontuais, a partir do ano passado, quando entrou em vigor a Lei de Liberdade Econômica, houve a inserção no ordenamento, né? Isso já consta na legislação, a possibilidade da sociedade unipessoal. E alguns empresários estão fazendo essa transição, fazendo essa transformação, justamente porque a gente sabe que até recentemente, ou até hoje em dia, se constitui uma sociedade com um parente, com um amigo, contando com esse parente ou esse amigo, a fim de que participe do capital social, a fim de constituir uma sociedade limitada, por exemplo. Então, hoje em dia, isso já não é mais necessário, você tem a mesma robustez de uma limitada. Então, alguns empresários estão fazendo essa migração justamente para tirar aquele parente, aquele amigo de uma situação de risco, sobretudo porque, como a gente conversou um pouco mais, né, um pouco antes, há um cenário de dificuldade e hoje, por enquanto, essas relações obrigacionais de credor e devedor, elas estão se amoldando, elas estão se assentando, mas em algum momento isso vai gerar uma recuperação, ou uma falência, ou talvez nem isso, talvez não recuperação nem falência, mas vai haver a cobrança de uma dívida pela via judicial. Então, é importante ter esse cenário, né, de estudo, de verificação, qual que seria o melhor modelo societário, qual que seria o melhor modelo para resguardar direitos, né, sem que isso gere qualquer prejuízo a terceiro. Legal. É sempre importante, né, tomar todos os cuidados, porque a gente sabe, você vê no teu dia a dia, a gente vê aqui no escritório, às vezes o empresário acredita que fazendo com base naquele contrato que ele acha no Google lá e guardando na gaveta, ele vai estar protegido de um futuro prejuízo, né? E da mesma forma que tem pessoas bem intencionadas, que têm o interesse de investir e salvar uma empresa, existem aquelas pessoas mal intencionadas que têm
que aproveitam do momento só para entrar, pegar dinheiro do empresário e sair e deixar pior do que quando entrou, né? Então é importante sempre procurar um especialista para fazer tudo do jeito correto e se proteger eventualmente no futuro, né? Perfeito. Você falou agora sobre esses contratos, né, que as pessoas encontram na internet. E tem uma operação que os empresários fazem muito e fazem de maneira não assessorada, que é o que a gente conhece por trespasse ou cessão do fundo de comércio. Há algumas obrigações acessórias ao contrato que devem ser feitas sob pena de se colocar o empresário que cedeu, o empresário que adquiriu, em uma situação extrema de risco. Então, até seria um tema bastante pertinente para a gente tratar em um outro vídeo, falar de maneira bastante aprofundada desse tipo de contrato, que é um contrato muito comum, que as pessoas fazem, né, entre aspas, compra e venda de loja, e isso é feito tanto em relação a shopping center quanto ao comércio varejista, né, de rua. Então, é um tema que acredito eu que vai ter bastante interesse, né? Então, Guilherme, eu acho que eu tentei aqui trazer alguns mecanismos, algumas soluções que possam ajudar essas empresas em dificuldade, seja com relação à obtenção de crédito, de recursos, né, seja por meio de operações envolvendo outras sociedades. E a gente também precisa lembrar que em momentos como esse, né, a gente às vezes foca muito na visão e é lógico que isso é a grande maioria do mercado, mas o empresário em dificuldade, a empresa em dificuldade, mas há oportunidades bastante interessantes para quem eventualmente tenha condição de investir ou de comprar um ativo de uma pessoa, de uma empresa em dificuldade. Então, nesse tipo de operação também é importante estar assessorado, justamente para evitar uma situação de assumir um ponto comercial que tenha obrigações vencidas ou a vencer, ou em situações em que esse investidor ele se coloca em uma situação de risco, né? Acho que é importante isso que você falou, né? Que os momentos de crise, eles também são, em uma parte, uma grande oportunidade para quem tem capital investir, né? E esse investimento, da mesma forma, deve ser feito se resguardando com todos os mecanismos possíveis para evitar um prejuízo, né? Uhum. Mas nós caminhamos aqui para o fim. Eu acho que foi uma conversa muito boa, produtiva, esclarecemos bastante coisas aqui. E quem quiser, ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui uma pergunta, um questionamento que nós vamos responder, vamos passar para o Dr. Maurício, ele vai nos ajudar também. Eu queria te agradecer, então, Maurício, mais uma vez, por ter aceitado o convite. E em uma próxima oportunidade voltaremos a gravar, talvez com algum tema específico aí. Guilherme, eu que agradeço. Obrigado, um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, tchau.